Olha que coisa interessante. Esses dias eu estava assistindo uma pregação de um camarada que estava pregando numa igreja aí de um pastor conhecido, lá em São Cristóvão. Eu estava observando a mensagem dele porque eu queria me alimentar. Só que quando ele começou a ler o texto de 1 Reis, capítulo 17, eu fiquei atento. Vai falar de Elias, eu já conheço um pouco a narrativa dos pregadores, quando vão falar de Elias, e eu já fiquei atento, aí meus ouvidos já ficou aguçado, né? Vamos ver o que vai sair aí, eu quero me alimentar. Aí ele leu, quando ele começou a falar de Elias, daqui a pouco ele vai falando de Acabe, Jezabel, EBB, e os falsos profetas, e tal. Aí ele foi começando a misturar, foi se perdendo. Aí eu estou observando. Daqui a pouco ele, insatisfeito, vai lá para Ezequiel 37, quando Deus pega o profeta e ele é levado a um vale de ossos secos. Olha a ideia dele. Ele diz assim, ele fez uma comparação. Olha, Deus não mandou Elias falar nada, mas Elias disse, segundo a minha palavra, não vai chover Acabe, Jezabel. Mas com Ezequiel, Deus leva ele e pergunta, pode reviver esses ossos? Se Deus pergunta, por que ele disse pode? Por que ele disse tu sabe? Lógico, Deus está fazendo uma pergunta para ele está respondendo de volta. Tu o sabes, Senhor. Eu não sei, mas tu sabe. Aí quando ele sabe que ele não sabe de nada, mas que Deus é que sabe, Deus então diz, então vai e profetiza sobre esses ossos. E ele foi lá e obedeceu. Simples assim, o que tem de errado aqui? O que tem de mistério? Mas eles pegam esse texto e ficam criando uma narrativa, uma elucubração na cabeça do povo. O Senhor está fazendo uma pergunta, uma interrogação. E ele vai lá e faz uma outra, e ele vai lá e dá uma resposta para o Senhor. Isso aqui a gente entende que o homem sempre não pode nada se Deus não quiser, se Deus não puder, se Deus não ordenar. O homem está sempre na dependência de Deus. E ele vai lá e faz outra, e dá uma resposta para Deus. Tu sabe, eu não sei de nada. Tu está me fazendo essa pergunta, mas o Senhor é que é o dono da vida, o Senhor é que é dono de tudo. Tu é que sabe. Aí o Senhor vai lá e fala, então profetiza. Aí ele voltou para Elias. Aí ele disse, vou ler para você de novo. 1 Reis, capítulo 17. Então Elias, o tibita, de moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Aí ele diz, Deus mandou ele falar alguma coisa? Lá em Ezequiel, Deus chama ele, pega ele e manda ele profetizar, que Deus está mandando. E aqui, em 1 Reis 17, Elias, Deus está mandando Elias falar alguma coisa? Porque o homem de Deus é assim, não precisa Deus falar. Ele vai lá e fala e Deus garante. Olha que idiotice. Olha que elucubração. Olha que doideira que esses camaradas estão por aí nos altares, nos púlpitos, sem conhecimento, falando um bocado de besteira para o povo. Você conhece uma coisa chamada pronome? O que significa pronome? Tem na primeira pessoa, tem na segunda e na terceira pessoa. Preste atenção. Acabe é a terceira pessoa e Jezabel. Elias é o segundo e Deus é o primeiro. Vou te explicar mais ou menos. O pronome funciona mais ou menos assim. Deus é que chamou Elias. Elias tem capacidade de profetizar por si. Elias tem poder para combater inimigos. Elias está ali porque ele quer. Elias é um profeta que foi levantado por Deus. Então Elias não está falando na primeira pessoa, no pronome. Ele está falando na segunda pessoa. Elias é um porta-voz do pronome, da primeira pessoa, de Deus. Deus está aqui, Elias está aqui, e vamos dizer que Acabe e Jezabel está aqui, na terceira pessoa. Deus dá uma autoridade, uma ordem a Elias, cujo perante a presença estou,
Foi Deus que falou com Elias, foi Deus que capacitou Elias, foi Deus que levantou Elias e deu autoridade para ele ir lá e ser um profeta. Não foi ele na sua primeira pessoa, no pronome. Elias está no segundo. Então ele está dizendo que, segundo a face estou, que nem orvalho nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Ele deixa claro. Como é que Deus não mandou ele falar nada? Ele está falando porque Deus já deu para ele toda a autoridade para ser dito aquilo. Ele está dentro de um contexto, você está fora de contexto, você precisa ler o contexto. Você precisa voltar todo a Bíblia, voltar todo o 1 Reis, para você entender. Você vai lendo, vai vendo o que estava acontecendo ali com o povo de Deus. Por que Deus levantou aquele profeta? Qual era o propósito? Preste atenção aqui numa coisa. Vou ler algo aqui para você, interessante. Ó. Qual é o propósito de Deus ter levantado Elias? Para que Deus levantou Elias? Olha só, o propósito. Contraditar a vida daqueles que viviam para Deus com daqueles que se recusam a agir assim ao longo da história dos reis de Israel e de Judá. Ou seja, o povo estava vivendo sob o jugo de Acabe e de Jezabel. O rei estava levantando poste de ídolos, estava permitindo a idolatria no meio do povo de Deus, estava desviando o povo de Deus do propósito, Judá, Israel. Deus então está levantando Elias para poder ser o profeta, para poder o quê? Ali está relacionado à fé, à confiança. O povo estava apostatado, existia ali um opositor de Deus, dentro daquele cenário. Elias então, com a palavra profética, pela fé, vai vencer aquele desafio e o povo vai se render de novo a Deus por meio daquela situação, daquele propósito. Então Elias não está falando no pronome, na sua primeira pessoa. Ele está na segunda pessoa. Elias aqui não é a autoridade da primeira pessoa, mas Elias aqui é um instrumento que Deus está usando para ir lá e mandar um recado para Acabe e Jezabel, que são a terceira pessoa a receber a informação. Primeiro é Deus, segundo é Elias e terceiro é o povo, juntamente com Acabe e Jezabel. Cuidado com o que você anda ouvindo por aí. Cuidado com essas elucubrações, com essas ideias. Leia a Bíblia, se relacione com a Bíblia. Nem tudo que as pessoas estão falando ali, por mais que você vê ela lendo para lá e para cá, principalmente quando se lê muito o Antigo Testamento, uma igreja que só lê o Antigo Testamento, ela não conhece a Bíblia. Porque o Antigo Testamento só existe por causa de Cristo. E quando uma igreja só lê o Antigo Testamento, só vão contar a vitória daqueles momentos que Deus fez e aconteceu. Essa é a ideia do contexto de hoje, de mostrar para os incautos, os ignorantes, que não conhecem, que não lê, que não tem responsabilidade com a leitura bíblica, e que não sabe de nada, que muitas das vezes não entende, e nem quem está lá em cima entende o que está lendo, o que está falando para o povo. Ele tem uma narrativa, ele tem uma ideia na cabeça, mas nem ele sabe. Tudo focado na ideia disso aqui, ó. Você vai vencer, vai dar tudo certo. Pá, 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 pá. É sempre voltado a pegar personagens do Antigo Testamento para mostrar o que Deus fez, que deu, o que deixou de dar, mas é sempre focado naqueles que Deus deu, fez e aconteceu. Deu vitória, deu dinheiro, deu riqueza, deu isso, deu aquilo, para mostrar para você que se você também estiver ali colaborando, somando, fazendo os desafios, Deus também vai fazer tudo na área da sua vida, independente de qual área que esteja debilitada. Ele vai restaurar e vai fazer tudo. Cuidado com o que você anda ouvindo por aí.